Então vamos lá, bom dia, bom dia. Provérbios 3. E eu te falo assim, no estudo de Provérbios, eu te falo que quando eu fui buscar novamente Provérbios lá atrás, eu te falo que eu fui por dinheiro. É mesmo, Robson, sim. Foi por dinheiro. O que nós fazemos aqui hoje? Sabedoria. No meio do caminho, eu vi que não era mais dinheiro, que era sabedoria. E que a sabedoria, ela vale mais que ouro e prata. Então foi dentro dessa caminhada que eu entendi que há algo maior. Então as pessoas, ontem eu recebi as mensagens falando assim, cara, eu não consigo ler a Bíblia dessa forma. Então assim, tem uma forma de você ler a Bíblia como uma forma histórica. Tem uma forma de você ler ela apaixonadamente. E tem uma forma de você se conectar a ela. Então você começa a montar uma história por cima da outra. E aí começa a viver aquilo ali. De uma forma de conexão com a palavra. Mas, o que pode fazer diferente hoje? Você pode pegar um caminho mais simples. Qual que seria, Robson, o caminho mais simples? Provérbios. As pessoas falam assim, cara, por onde eu começo? Provérbios. Começa por Provérbios. Então, Provérbios vai te trazer algo diferente. Vai te trazer algo diferente. Provérbio 3, ele traz uma ordem e traz a resposta da ordem. Versículo 1, ele traz uma ordem. Versículo 2, ele traz a resposta da ordem. Então, quando você começa a ler Provérbios, você começa a entender. Você começa a entender. Você começa a se aprofundar. E a tua vida ficará mais leve, como Salomão fala. Por quê? Porque você tem sabedoria. Então, quando você tem sabedoria, a tua vida se torna mais leve. Ele fala assim, ó. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no fundo os meus mandamentos. Então, assim, quando ele já entrega, ele já te dá um comando já. Não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Quando ele fala no coração, ele fala na emoção. Guarda nas tuas emoções. Tô até com a camiseta aqui, ó. Liderança começa no coração. É isso aí. Então, quando ele fala, guarda no teu coração, guarda nas tuas emoções. Cuida das tuas emoções. E ele fala assim, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Entenda assim, ó. Quando você obedece, a vida se torna mais leve. A obediência vai te trazer mais leveza. Anota isso daí. Obedecer. Vamos lá. Obedecer vai te trazer sabedoria. Obrigado, filho. Obedecer vai te trazer sabedoria. A obediência te traz... Não, pode deixar. A obediência te traz sabedoria. Anota isso daí. Ele fala assim, ó. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do teu coração. Então vamos lá. Escreva nas tuas emoções. Escreva no teu espírito. Escreva. Então quando você... Vamos lá no 3 aqui. Versículo 3. É o 3? É. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva na tábua do teu coração. Escreva ela no teu espírito. Escreva
na tua alma. Escreva dentro do teu coração, nas tuas emoções. O 4 ele fala assim, ó. Então você terá o favor de Deus e dos homens e uma boa reputação. Então assim, uma reputação, eu te falo que é um favor de Deus. Quando você tem uma reputação. Então você tem um favor de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Assim, ó. Quando você tem fé, você tem uma entrega radical ao Senhor. Então você fala assim, muitas vezes a pessoa fala assim, Robson, para onde é que eu vou? Não sei, só bota. Quando você confia no Senhor, você faz um investimento seu para o céu investir em você. Então você radicaliza, você tem tanta fé, tanto acreditar, que você caminha sem mesmo saber para onde ir. Eu só sei que eu vou. O que eu estou falando para você, eu fico arrupiadinho. Isso aqui. Por quê? Isso aqui que é verdadeiramente a fé. Você não sabe nem para onde é que vai, só sabe que vai. E acabou. Você não sabe onde vai botar o pé. Se vai cair, se tá... Você não sabe. Eu não sei. Eu sei que eu vou. Não quero saber. Então assim, se for simplificar para você, fé é o quê? Acreditar. Robson, simplifica mais para mim o que é fé. Jesus Cristo aqui na terra. Isso é fé. Pisou aqui, homem, carne e osso, comia, cagava. Então aqui. Então isso é fé. É você acreditar em tudo isso. Então passou por aqui, pisou aqui. Fica mais fácil, não fica? Pois é, isso é fé. Reconheceu o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Assim, ó. Quando você conhece verdadeiramente a palavra do Senhor, você coloca Ele como um GPS da tua vida. Então você, para onde é que eu vou? Não sei. Quem é o GPS? Deus. Então até o torto fica reto. Quando você reconhece o Senhor, até o caminho perdido, ele fica certo. Então coloca o Senhor como o GPS da tua vida logo. Para onde é que eu vou, Senhor? Aí ele vai responder, não. Mas se você já tiver aqui, o ir já é um investimento, já é a fé. Então você se levanta e caminha. Quando você se levanta e caminha, você se coloca dentro de um investimento no projeto dele. E ele vai lá e patrocina você novamente. O 7 fala assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Vamos lá. Temer ao Senhor não é ter medo, é ter honra a Ele. Então é não se sentir autossuficiente, mas é saber que você precisa da palavra todos os dias. Só que eu vou te falar o quê que eu te falei agora, você precisa de quê? Da palavra dele. Você não precisa ficar enchendo o saco dele. Já está aqui o caminho. É só você pegar aí. Então para de encher o saco dele. Muitas vezes você fica que nem um mendigo pedindo direto. Moço, está aqui o conhecimento. Pega a palavra e caminha. Vai-te embora. Você tem que estar em quê? Em ação. É em oração. Então esteja no caminho o tempo todo. Você precisa pegar o caminho. Então você precisa pegar o caminho e seguir o caminho. Então ele fala assim, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então, na caminhada, você vai fortalecer o teu corpo. Por quê? Porque você vai ter resultado, você vai acreditar mais, você vai ter mais fé. Por quê? Porque você está na caminhada. Você está desenrolando o negócio. Então, você para de ficar pedindo para ele. Porque aqui fala, não seja sábio aos teus próprios olhos, mas pegue a palavra todos os dias. Para de encher o saco dele. Porque ele já deu o caminho para você. Você entra no caminho e vai embora. No movimento, você traz resultado para você. Isso é saúde para o teu corpo. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Então assim, ó. Então assim, ó. Como eu te falei agora, que honrar é ter resultado.
Então isso vem tudo com prova. Qual é a prova de honra? Você entregar resultado. Não é só negócio de palavra não, viu? Você entrega o quê? Resultado. Porque, vamos lá, se o cara é financiador, ele quer o quê? Ele quer o juro do dinheiro. Então ele quer o quê? Resultado da obra. Então ele está patrocinando você. E aí você dá o resultado para ele, não é só ficar com balela não, viu? Ele fala assim, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ele quer resultado do negócio. Ele quer o quê? O resultado. Ele quer o juro do investimento. Então você tem que fazer o quê? Entregar. Então assim, não é só com discurso não é só com balela não. Você tem que pegar e entregar o resultado para ele. Então pega o fruto daquilo que você fez e aí vai lá e patrocina o reino também. Viu? O Provérbios 3, ele entra assim, ó, ele entra com a ordem e o resultado da ordem. Primeiro, ordem. Segundo, resultado da ordem. Sempre o número par é o resultado. O ímpar é a ordem. Aí o resultado da ordem está aqui, ó. Versículo 10. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Por quê? Porque você honrou o reino. Você pegou o fruto da multiplicação e honrou o reino. O que vai acontecer? Os teus celeiros ficarão plenamente cheios e os barris transbordarão de vinho. Então, onde há honra, há excesso de quê? De resultado. Entendeu? É excesso de resultado. Rapaz, eu fico arrupiado só de falar isso aqui pra você. Você tá doido, viu, bicho? Isso aqui é louco demais. Você tem que entender que provérbios é só você pegar a palavra e fazer a aplicação dela. Acabou. Você não precisa ficar com balela, você não precisa escutar ninguém. É só você pegar e aplicar. Somente isso. Você pegou o negócio, você aplicou, você traz resultado. Não tem. Isso aqui tá simples o negócio. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Ó, quando Deus aplica a disciplina, quando Deus ele vai lá e aplica a disciplina, isso significa que ele tem amor por você. Então você é um escolhido. Quando maior é a pancada, maior é o amor que ele tem por você. É mesmo, Rob? Sim, moço. Pega isso daí. Quando maior a pancada, é maior o amor que ele tem por você. Você é escolhido. Você vai lá e está só ajustando para o negócio acontecer. Ele está só dando um ajuste para o negócio acontecer. Ele ajusta, ele aperta, ele extrai, ele vai apertando, até que chega uma hora se levanta. Levanta. Entendeu? Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz com o filho que deseja o bem. Então o amor, ele corrige. Ele vai dar pancada. Ele vai dar pancada. Eu estou falando isso para você aqui, eu acho massa demais. Assim, ó, qual é o problema de muitas pessoas? Elas querem apagar o passado. Moço, não é apagar o passado. Você tem que colocar lá no lugar certo. Você tem que fazer do passado uma biblioteca para você. Só Deus está falando com você aqui, eu já faço um overview da minha vida. E eu entro lá. Vou lá naquela biblioteca e volto. Eu acho massa demais aquele tanto de experiência que eu tenho. Simplesmente para me posicionar. Você sabe que dominar é se posicionar? Você sabe disso? Dominar é se posicionar. Então esse domínio meu de posição é simplesmente pelo resultado que eu tenho sobre as minhas experiências. Então a experiência não ficou para você apagar ela. Ficou para você visitar ela e entender que há algo diferente de se fazer. Por quê? Porque você sabe o caminho agora. Ninguém precisa falar para você, ó, faz isso aqui. Por quê? Porque você sabe o caminho. Então você não fica ouvindo balela de ninguém. Por quê? Porque você viveu a experiência. Porque eu estou falando para você posicionado. Porque é a experiência. Entendeu? Versículo 13 fala assim, ó. Como é feliz o homem que acha sabedoria. O homem que obtém o entendimento. Cara, isso aqui é doido. Então, a felicidade que eu sinto agora aqui é sobre entender da vida. Então, quando você entende, você vive, você entende. Você já entende, então você não fica ouvindo. Pois a sabedoria é proveitosa do que a prata e rende mais que o ouro. Assim, ó.
Quando você entende que a sabedoria é melhor do que o ouro e a prata, você entende sobre mente. E mente rica, ela acessa, na verdade, ela não tem limite de acesso aqui nesse mundo, aqui nesse reino. Não existe limite de acesso. Então você precisa entender que a sabedoria hoje, ela é a ferramenta de alavanca. Só que muitas vezes a pessoa, ela não quer saber a sabedoria, ela quer conhecer. É por isso que se lasca. Por quê? Porque quer conhecer. Eu não quero a sabedoria, eu quero é conhecer. Foi isso que Adão fez. Deus foi lá, deu a sabedoria para ele. Pega aí a sabedoria. Mas ele queria o quê? Ele queria era conhecer. Aí se fudeu. Por quê, Robson? Porque ele queria era conhecer. Adão, ele queria conhecer. Ele já tinha tudo. Inclusive a sabedoria. Só que aí ele queria o quê? Conhecer. Eu quero é conhecer. Vai. É isso aí. Então o conhecimento vai ajudar muito. Você vai pegar a experiência do negócio. Mas se eu estiver já entregando a sabedoria para você aqui, o que Provérbios faz? Te entrega a sabedoria. Mas aí você pode ir lá e conhecer. Você pode ir e conhecer. Vai lá e conhece. Simples. Ele está falando aqui, ó, em Provérbios. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ó. Felicidade de verdade vem de entender a vida, não de vencê-la. Olha só. Vem de entender o negócio. Muitas vezes você está buscando vencer. Uau, vai. Eu vou vencer na vida. Como? Conhecendo. Vai. Eu vou falar para você que se eu soubesse que eu poderia pegar sabedoria e não viver o que eu viver, eu escolheria de verdade. Você se arrepende? Não, eu não me arrependo. Mas se fosse escolher não sofrer, eu vou te falar com toda a verdade que eu não ia sofrer. Então tá aqui. Pois a sabedoria é mais proveitosa que ouro e prata e rende mais... proveitosa do que prata e rende mais que ouro. É mais preciosa do que rubins. Nada do que você possa desejar compara-se a ela. Na mão direita lhe garante vida longa, sabedoria. Na mão esquerda, riquezas e honra. Riquezas e honra e vida longa. Mão direita, vida longa. Sabedoria. Sabedoria aqui, riqueza aqui, sabedoria aqui. Anda juntinho. É doido. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Então assim, é paz. O que ela grita, paz? No capítulo 1 e no capítulo 2, fala sobre a valorização da sabedoria. Então a sabedoria, ela vale, e ela está gritando o tempo todo para você, vem aqui. A sabedoria, no versículo 18 fala assim, a sabedoria é a árvore que dá vida, e quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Você imagina assim, você está no meio do naufrágio, só tem uma tábua lá, no meio do naufrágio. Você está no meio do mar, no meio do naufrágio. Só tem uma tábua, e nessa tábua está lá escrito sabedoria. Aquilo ali é o teu salva-vida agora. Uau! Abraça a tábua e acabou. Porque eu não solto de jeito nenhum. É só isso que você tem que fazer. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Olha só. Quem é que estava do lado do Senhor, direcionando o Senhor também? A sabedoria. Ela estava do lado do Senhor, direcionando ele. Então ele fala assim, por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar o céu. Foi lá, deu uma olhada, contemplou o negócio e disse, precisa do céu, precisa da terra. Por quê? Por quê? Por causa da sabedoria. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Então assim, o conhecimento de Deus vai lá por conhecer o momento também. Aí ele vai lá e faz romper as coisas. Meu filho, 21 fala assim, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca perca de vista. Trarão vida a você
e serão um enfeite para o seu pescoço. Então o que é que você vai fazer? Botar na tábua do teu coração, botar na tua alma, botar lá nos teus pensamentos, fixar isso ali, pregar, coloca lá, na tábua do teu coração, que a sabedoria grita o tempo todo. Quando você pensar, você vai pensar, a sabedoria está gritando para mim. Então assim, elas trarão vida longa e serão um enfeite para o teu pescoço. Aqui. De quê? De resultado. Quer ter resultado na tua vida? Quer mudar a tua história? Quer mudar? Você só precisa pegar a tarefa no 1 e resultado no 2. Qual que é o resultado? É sempre do par. O capítulo 3 de Provérbios, sempre ele vai assim, ó. Primeiro, ele te dá uma tarefa. Segundo, ele te dá o resultado da tarefa. Sempre no ímpar é o resultado. Então você conseguirá um caminho com segurança e não tropeçará. Versículo 24 fala assim: quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Por quê? Porque lá no teu coração está escrito sabedoria. Então você vai deitar tranquilo, você vai dormir tranquilo, você vai ficar um cara de boa. Sabe por quê? Porque você é um cara sábio. 25. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Então o pau está atorando ali, a casa está pegando fogo, o pau está atorando, você não está nem aí. Sabe por quê? Porque você não tem nenhum problema com isso. Então você sabe por onde você está caminhando, pela verdade, pela disciplina, pelo fluxo. Você sabe por onde você está pisando. Então você não tem nada a ver com o problema de ninguém. E aí você dorme tranquilo. Só isso. Por quê? Porque você tem sabedoria. Você tem sabedoria. Fala assim, eu tenho sabedoria. Fala. Então a sabedoria ela traz um sono tranquilo. Eu falo isso, eu ficar arrupiadinho. Ave Maria, isso é bom demais. 28. Não, 28 não. 26, né? Versículo 26, capítulo 3. Pois o Senhor entrará ao seu lado e o livrará de cair em armadilhas. Então Deus é o escudo silencioso do negócio. Só que você tem que entender que não se deixe depender dele não. Pelo amor de Deus. Você tem amor a ele? Tem? Não deixe se depender dele não. O escudo é a palavra do negócio. Está aqui o negócio. Ele já colocou. É facinho de você pegar e ler. Eu vou te falar que não. Só que você tem que começar a fazer isso todo dia. Fique dependendo dos outros não. Pega o negócio e leia, entenda. Eu não peço para você nem depender de mim. Eu treino pessoas assim. Eu treino, sabe para que eu treino pessoas? Para elas não depender de ninguém. Nem de mim. Não fica enchendo o meu saco não. Eu entrego para você, você pergunta, aplica e vai-se embora. É assim que eu faço. Nem para depender de mim. Eu não quero ficar apaixonado perguntando as coisas. Todo dia apaixonado. Não. Pega a sua tarefa, moço. Pega a tarefa. Ele deixou aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Só que é embaçado, né? Só que tem que se fazer. Porque tudo quanto é de livro, que se você entender, aqui na face da terra foi tirado daqui. Até o do macumbeiro foi tirado daqui. Pra você entender. Só que é o contrário do negócio. É só isso. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Então assim, quando você pode fazer o bem, vai lá e faça. Sabe por quê? Porque você está fazendo um aporte ao reino, um investimento. Então não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje mesmo. Então as pessoas têm mania de fazer isso aí. Isso aí é escassez, sabia? Então você pode ajudar a pessoa e fica dizendo, não, volta depois. Não, depois eu faço para ti. Moço, não faça isso não. Se você não quer fazer, diga logo, não faço. Acabou. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Quem quebra a confiança vai quebrar o fluxo. Vai quebrar a ponte. Vai quebrar e sujar os caminhos. Então não faça isso. Então o Senhor ele precisa de pessoas verdadeiras.
Então não quer pessoas que contaminem, quer pessoas que limpem. Então você não pode sujar o caminho do Senhor. Como? A pessoa vai pensar assim, tipo, rapaz, o Robson está lá falando a palavra direto, cara. Como é que ele fez isso? Como é que ele falou isso? Você imagina. O que eu falo não vai ter congruência com os resultados e nem com o meu comportamento. Está errado. É por isso que muitas pessoas falam assim, quando a pessoa não dá nada, dá um crente. Não é? Pois é. Mas não é só um crente. Tem muito católico também sacana. Tem muito crente sacana. Tem muito espírita sacana. Tem muitas pessoas sacana. Entendeu? Eu não quero te falar só da parte do evangelho. Mas é porque tem muitas pessoas sacana. Aí sabe o que acontece? Fica sujando o caminho de Deus. Deus não tem nada a ver com o problema. O problema é o comportamento das pessoas. Então o que eu falar para você aqui tem que ter congruência com os meus resultados. Os meus resultados, você tem que olhar para ele e olhar assim, rapaz, isso aqui é o caminho do Senhor. É isso que tem que acontecer. Não acuse ninguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Então, isso aí vai confrontar o caminho do Senhor. Na verdade, você não tem nem que estar acusando, nem se a pessoa fez. Você não tem que estar acusando, você não tem nada a ver com o problema. A única coisa que você pode fazer é ajudar a pessoa. Quando eu aprendi isso, um amigo meu, ele estava passando por um negócio complicado na vida. Papelão, um dia desse aí. E eu vi o negócio, fiquei sabendo, passei uma mensagem para ele assim, cara, não estou aqui para passar a mão na tua cabeça, mas eu quero te falar que se você precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar, viu, cara? Se você precisar, eu vou aí, se você não estiver bem, se você quiser vir aqui, a gente conversa. Então é isso que acontece. Você está se doando a ajudar, não a acusar, não a criticar. Não tenha inveja dos violentos, nem adote nenhum dos seus procedimentos. O que você tem que fazer com gente violenta? Se afaste dela. Vaza. Isso aí é uma destruição silenciosa da tua vida. Então não mexa com esse tipo de pessoa. Saia fora de gente violenta. A pessoa é violenta, você vê ali que na ação dela ela é violenta. Não mexa com esse tipo de pessoa. Sai fora. Agora deixa eu te falar uma coisa para você. Eu falo assim para as pessoas. Também não seja uma pessoa pacata. Não seja uma pessoa pacata. Tem pessoas que ela anda diariamente dentro da violência. A violência, ela tem um horário certo. Até a violência tem um momento certo para você usar. Aí eu falo assim, seja uma pessoa violenta. Por quê? Porque o pacato, ele sempre vai ser pisado. Mas a violência é usada na hora certa, na hora correta. Você tem que entender que até Jesus foi violento. Ele foi violento, ele arrebentou com o negócio. Então você tem que entender que a violência também tem um horário certo para você usar. Só que você imagina, olha para uma pessoa e vai vir na tua cabeça agora o nome de uma pessoa violenta, que ela é diariamente violenta. Não, moço, para com isso, sai de perto. Isso aí vai te dar problema. O versículo 32 de Provérbios 3 fala assim, ó, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Então ele seleciona. Quem é que vai ser amigo do Senhor? O justo. Ele vai só selecionar. Ele é bem seletivo nisso daí. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lado justo. A justiça ativa a benção e alcança até as paredes da casa. Tudo. Aqui ninguém toca. Porque eu sei disso daqui, ó. Eu sei da graça disso daqui, ó. Eu sempre falo, aqui ninguém toca. Versículo 34 fala assim, ó. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. O que eu vou te falar sobre humildade?
Humildade é você ter humildade para falar. Aqui ninguém toca, porque aqui é da graça dele. Isso aqui não é dele. Isso aqui é meu, mas é da graça dele. É humildade para honrar ele em tudo. Senhor, se eu precisar disso daqui, pega para o Senhor. Pega para o Senhor. Eu estou falando para ele, não para você. Entendeu? E muitas vezes as pessoas falam assim, pô, doa isso daí e vende e dá para os outros. Você tá doido? Isso aqui é um patrocínio do reino para mim. Aqui é um patrocínio do reino para mim. Então eu fui patrocinado por isso daqui. E eu pego isso daqui e multiplico. E eu patrocino o reino novamente. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então assim, ó, sempre vai expor a tolice. Você tem que entender que dentro desse estudo de provérbios que a gente vai fazer dentro desse mês, você vai encontrar 3 personagens. O sábio, o tolo e o preguiçoso. Sempre vai ouvir 3 personagens aqui. Então ele fala aqui, ó, a honra é a herança dos sábios, mas expõe os tolos ao ridículo. Ele expõe os tolos. Então você tem que identificar hoje quem? Rápido, o tolo, o sábio e o preguiçoso. Você tem que identificar. Se você vai identificar isso hoje, você começa a olhar, começa a ficar mais simples o olhar para as pessoas. Você começa a olhar, identificar e pontuar. Por que eu falo sempre pontuar? Porque você não precisa criticar. Você precisa auxiliar. Você não precisa estar perto. Então o caminho vem por onde? Pelo auxílio. Você vai, entrega a palavra e sai de perto. Porque não fique perto de gente preguiçoso e não fique perto do tolo. De quem, Robson, que eu tenho que ficar perto? Do sábio. O sábio toda hora ele está entregando coisa. Bora. Rapaz, eu comprei essa xícara aqui, tem aqui, ó. Bora. Um cadinho de açúcar. Açúcar? Açúcar eu tô é fora. Mas o que eu quero falar para você? A sabedoria do Senhor, hoje, ela grita. O que nós vamos fazer daqui para frente? Buscar mais sabedoria. Tem 2 anos e meio que eu faço estudo de provérbios. 2 anos e meio. E eu quero falar para você que eu fui atrás disso daqui justamente por dinheiro. Eu sou muito verdadeiro, porque eu quero que você corte a rota. Não fique perdendo tempo. Porque no meio do caminho você vai entender que a sabedoria, ela grita. Ela vai gritar o tempo todo para você. Porque a maior riqueza que você vai ter é realmente a sabedoria. Por que que eu tenho segurança no que eu faço e eu estou sempre no risco? Sempre arriscando. Por a sabedoria que eu já vivi. Então, pela sabedoria, eu estou sempre no risco. Sempre arriscando, sempre dentro do processo, sempre dentro da verdade e sempre botando o pé aonde eu nem sei o que vai acontecer. Sabe por quê? Por causa da experiência, da sabedoria, por causa da verdade, por causa da graça, por causa da palavra. Então, quando você entende realmente o que você vive, você entende quem verdadeiramente você é e você bota o pé sem saber nem mesmo onde está pisando. Só que o que eu falo para você é, identifica um tolo, identifica um preguiçoso. Você só vira a rota e caminha novamente. Só não fica perto. Não fica perto de gente inútil. Não fica perto de gente improdutiva. Não fica perto. O preguiçoso, você pode ver que todo preguiçoso é pobre. Por que ele é pobre? Porque ele é improdutivo. Dentro de provérbio fala aqui. O preguiçoso, ele não leva nem a colher à boca. Fica esperando. Esperando quem? Favor de Deus. Sabe o que Deus vai dar? Um bambu desse jeito nas costas, bem grande, todo dia. É por isso que sofre. É por isso que apanha todo dia. Todo dia está apanhando. Todo dia está sofrendo. Mas acha que aquilo ali é normal. Não é normal. Pobreza não é normal. Pobreza é comum. Tem muita pobreza por aí. Certo? Mas não é normal. O normal é o quê? Um fluxo de prosperidade. Quer ser próspero de verdade? Dizia do tolo, dizia do pobre e cola no sábio. É só isso. Então depois que você faz isso, você vai lá dormir um sono tranquilo, certo? De boa, sossegado. Sabe por quê? Porque você tem resultado.
O resultado é o patrocínio do céu para ti. Quer ter resultado na vida? Levanta. Vai fazer o negócio acontecer. Hoje, levantei, era 5 horas. Aí eu venho aqui, estudo. Aí eu venho aqui, te entrego a palavra. Aí eu vou para a esteira, faço meu cardiozinho, fonezinho, estudando novamente. Aí depois eu vou pro bang do dia. O jogo de basquete. Vou pro jogo do negócio. Por que eu faço isso? Porque eu não paro. Isso daqui é vida para mim. Então eu não estou sofrendo, eu estou todo dia tendo resultado. Todos os dias. Eu tenho um resultado nas minhas empresas. Todos os dias eu tenho um resultado familiar. Todos os dias eu tenho um resultado. Então eu não estou nem aí com o que está acontecendo. Por quê? Porque eu não fico ansioso, porque eu sei aonde eu estou. Então se eu estou dentro do reino, no reino é só glória, moço. É só glória. Quando você vive o reino é só glória. E aí você não fica ansioso, porque as coisas acontecem com naturalidade. Você tem que olhar para a pessoa de resultado. Ontem eu estava falando aqui com o cara que eu comi a vida de um cara no início. Comi a vida do cara. Então o comportamento dele, a hora que ele levanta, o jeito, o livro que ele lê, a forma que ele fala, o que ele estuda, comer a vida do cara, a dieta do cara, comer a vida do cara, sabe o que é comer? Eu estou comendo a vida de um cara agora também aqui, ó, vou falar para você, eu estou comendo a vida dele. Chama-se, eu não sei se você conhece ele, chama-se Jesus Cristo. Você conhece esse cara? Eu estou comendo a vida dele agora. Por que, Ró, você está fazendo isso? Porque eu vou escrever um livro. Terminei de escrever um livro agora, uma biografia. Agora eu vou escrever um livro sobre o poder desse cidadão na minha vida. É a única bandeira que eu levanto, se chama-se Jesus Cristo. É a única bandeira. E eu falo desse cara assim com simplicidade, porque eu tenho tanta intimidade com ele, que eu não fico sentando e ajoelhado no chão no pé dele, não, em pé do lado dele. Modelando ele o tempo todinho, em cada palavra dele. Então eu entendi que o processo é pela sabedoria. Então é só pegar de quem tem. Você pega o negócio de quem tem. Aí as coisas ficam mais fáceis. Muito mais fácil. Sabe por que você está pegando de quem tem resultado já? Olha para a pessoa e come a vida dela. Você começa a ter resultado porque você está pegando de quem tem. Só bota o pé aqui, ó. Bota o pé aqui novamente. Faz isso daqui. Então eu entendi que esse cara também, eu entendi que não era por cima, era por baixo. Eu queria ser o cara sempre por cima das pessoas. Não, moço, é por baixo o segredo. Jesus fez eu entender que é por baixo. Vai por baixo. Muitas vezes quer estar por cima das pessoas, não é por baixo. Você vai por baixo das pessoas, levantando elas. Então você levanta elas, aí você levanta. Você vai levantando uma, você levanta outra, e você faz um movimento no negócio. Por que eu entendi isso? Porque eu entendi que não dava para me fazer sozinho. Então eu entendi que eu precisava de pessoas. Eu fui levantando pessoas. Levanta um sócio aqui, levanta outro aqui. Bota os caras para liderar. Entenda. Deixa as pessoas entender o processo, deixa se fuder também, para aprender também. Aí você levanta novamente. Vai, é por aqui. Deixa pegar uma pancada. Não, não é aí, moço. Vai por aqui. Por aonde? Por baixo eu tô. Por baixo. Quem foi que me ensinou? Jesus. Peguei isso aqui mudou minha vida. Quando eu falo que é por baixo, é para você entender que a base é mais forte. Então quando você é base, você é base para a estrutura do negócio. Então você vai por baixo, levantando. Eu aprendi com Jesus também que o que vale de verdade chama-se experiência. Então você pegar a experiência do negócio, isso aí é sabedoria envelopada. É a mesma coisa que você pegar o café que a Mayara fez aí, ter só café. Não tem esses cafés doidos aqui de casa. Não tem, é só o pozinho moidinho. Aí não tem nada de mistura, entendeu? É a mesma coisa que você pegar um cafezinho desse daqui e é forte. Bicho, é doido. Então você pega um café desse aqui, sem açúcar, sem nada, não tem nada, é só pó moído mesmo. E aí, isso aqui é a sabedoria envelopada. Tchá! Robson, o que acontece com isso? Fica mais simples a aplicação. Você pega, bota só um pouquinho e já resolve o negócio. Por quê? Porque você tem a sabedoria. Olha só. Quando você entende que você precisa ter a sabedoria, você vai lá e pega. Eu vou te falar que sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é você estar na caminhada.
Você vai lá na caminhada, pega o conhecimento. Pega o conhecimento. E quando você pega a sabedoria, você já pega o exemplo, o resultado. Anote isso daí. Muitas vezes você olha para uma pessoa e olha para a pessoa, rapaz, aquela pessoa é sábia. Mas sabe o que é sabedoria? É de fazer. Então aquela pessoa fez e trouxe o resultado. Quando você pega a sabedoria, você pega o resultado da pessoa. E aí quando você pega o resultado, que aplica e tem resultado também, você também se torna uma pessoa sábia. Porque muitas vezes você tem um conhecimento aí, você é sábio naquilo que você tem já. Só que você não abre a boca para falar. E o que eu te peço daqui para frente? Abre essa boca para falar. Você pode abrir a boca para falar também com as pessoas. Sobre o quê? Sobre a sabedoria que você tem. Então você abre a boca, derrama isso que está dentro de você. E cada vez que você derrama isso, mais você aprende. O que eu faço todos os dias aqui também? Estudando. Todo dia eu estou amolando essa inchada minha aqui, ó. Pá, 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 pá. Todo dia. Todo dia eu estou estudando isso daqui, ó. Todo dia. Eu falo para você. Por quê? Amolando a inchada também. Chap, 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 chap. Só que você tem que entender também, e eu já entendi, que aqui é ferro amolando ferro. Ferro amolando ferro. Como é que amola ferro? Com ferro também. Está escrito na palavra também. Então, assim, ó. Ele fala aqui. Tudo que o dinheiro pode comprar é inferior à sabedoria que sustenta. Tudo. Então, o que é maior? O maior é a sabedoria, porque te torna rico. A mente rica. Então, a sabedoria vai te fazer rico, de mente rica. Quando você tem a mente rica, você já é uma pessoa próspera. Porque a tua mente é rica, de pessoa rica. Então, você tá enxergando solução, não problema. Problema, você vai passando por cima dele, porque você já tem a solução do negócio. É o quê? A solução? Pular. Assim, bora, porque eu tenho uma solução para isso. Eu sou um cara totalmente rápido no gatilho. Eu falo para você que meu cérebro, eu sempre falo para as pessoas assim, ó. Deixa eu te dar um exemplo do meu cérebro. Você está andando na rua com um carro moderno hoje, que tem sensor. Entendeu? E aí, esse carro, se você abrir no YouTube, você vai ver uns vídeos sobre a leitura de sensor dos carros, desses carros modernos. Cara, é muito massa, sabe por quê? Porque anda um flash de luz assim, ó, de leitor, lendo todo o ambiente, é igual um robô. Vai lendo o ambiente todo. Vai lendo, o carro vai andando, vai lendo o ambiente. Então ele vai tendo uma leitura do ambiente. Tudo. Então assim, o carro, ele lê para trás também. Mas só quando você ativa. Olha só o que eu te falar. Quando você engata ré no carro, ele liga o sensor traseiro. Ligou o sensor traseiro, aí você consegue identificar o que tem atrás. A câmera liga, o sensor liga, tudo liga. Quando você engata o D para frente, ele lê tudo que tem para frente. E ele vai andando e vai lendo. Isso aqui é igual a você. Teu cérebro tem que fazer isso. Tem que ir andando e tendo uma leitura do que está acontecendo. Muitas vezes você está bitolado no problema. Não é no problema, é na solução. E a solução está na leitura do ambiente. Então você vai fazendo a leitura desse ambiente. Meu cérebro trabalha assim, e é rápido o negócio. Então, a geração de energia tem que ser rápida. Agora, e a traseira? Só quando você solicita. Você solicita agora uma experiência. Você engata ré, o sensor para trás. Liga a câmera de ré, liga o sensor. Então, isso te traz uma posição. Então, você consegue dominar o ambiente. Por quê? Porque por causa você tem experiência, você tem sabedoria. Cara, isso é muito doido. Isso é muito doido. Então você consegue se posicionar com mais força, certo? Outra coisa que eu te peço. Todos os dias aqui, às 6h06 eu estou aqui, certo? Não deixe de estar aqui, porque aí você quebra o fluxo do negócio. Muitas vezes você vai chegar aqui e não vai nem entender o que eu estou falando. Por quê? Porque você não começou antes de ontem. Dia 1º, dia 2º, dia 3º hoje, certo? Se eu comecei hoje, tá tudo bem, certo? Tudo bem. Todo dia nós vamos fazer estudo de um capítulo de Provérbios. Todos os dias. O que eu vou te falar para você hoje? Relaciona aquilo que fez mais sentido para você e desce o bambu no dia lendo também novamente. Faça isso. O que você pode fazer com mais força? Entregue isso para alguém. Entregue. O que você aprendeu, você entrega.
Sabe por quê? Porque isso consegue trazer um maior posicionamento sobre o teu cérebro. E aí você vai estar dominando, porque você já tem a informação e tem resultado. Teu cérebro já começa a trabalhar de forma diferente. Certo? Eu te peço sempre também, pega esse aviãozinho aqui, ó. Encaminha essa live para alguma pessoa que você ama, que você goste, que você quer ver resultado dessa pessoa, porque muitas vezes você não tem um poder você mesmo falando. Sabe o que eu faço com as pessoas? Além de eu falar o que eu falo, eu começo a encher ela de informação de outras pessoas que estão falando, simplesmente para fortalecer aquilo que eu falo. Então você precisa de ajuda também. Muitas vezes você quer mudar uma pessoa, mas você não tem um poder para isso. Você não vai ter um poder. Sabe por quê? Porque você precisa mudar você primeiro. E a pessoa olha para você e diz, não tem condição. Aí você fala assim, eu sou rico. Aí ela olha para você, é doido, é? Como é que tu é rico, moço? Você não tem nem resultado. Então isso que eu estou te falando. Muitas vezes você tem que fazer o quê? Passa a informação para frente. Você vem aqui, nesse aviãozinho, manda essa live para alguém. Ou compartilha, enfim, mande para uns 10 logo. Muitas vezes você não vai fazer isso, sabe por quê? Porque você tem vergonha de fazer isso. Então não deixe de fazer não. Isso já é uma quebra de barreira. Só para você entender, antes de eu começar essa live, sabe para quantas pessoas eu mando? 50. 50 pessoas. Tem pessoa que eu mando todo dia para ela. Todo dia. Posso para quê? Para realmente estar batendo em cima. Todo tempo. Então eu não tenho nenhum tipo de vergonha disso. Se tiver uma pessoa aqui, eu estou falando. Se tiver nenhum, eu estou falando também. Se tiver 50, eu estou falando. Se tiver 2, eu não estou nem aí. Eu estou falando do mesmo jeito. O que eu quero que você entenda é que você não precisa de uma aprovação de ninguém para fazer isso. Agora, você tem que estar falando para quem? Para quem realmente quer receber. Por que eu gosto de falar aqui? Porque só está aqui dentro quem quer receber. E quem não está, estou nem aí. As pessoas, rapaz, me ajuda. Eu digo, vai lá para a live. 6 horas da manhã que eu estou lá. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Não, eu quero caminhar com você. Bora caminhar 30 dias aí, pô. Isso aí é o caminho mais rápido de você caminhar comigo. Vai? Aqui, 6 da manhã eu estou aqui. É o caminho mais rápido de você caminhar comigo aqui. Viu? Então as pessoas, elas começam aqui. Eu já conheço isso daqui. Eu já conheço. 2, 3 dias, aí começa a moer o negócio. Não vai, trava. Por quê? Porque já está travado na vida todinha. Eu sempre falo, tem amor a você mesmo. Eu sei que você vai parar. No meio do caminho você para. Mas só descansa um pouquinho e avança de novo. E entenda que descansar é só na hora que você estiver dentro de um caixão. Na hora que você estiver lá dentro de um caixão, você descansa. Mas por enquanto você pode parar ainda. Certo? De correr muito. Você não pode parar. Mesmo total. Você já correu na tua... Eu não sei se você já correu na tua vida, mas você correndo, você descansa. Então você só baixa ali o pace, pouco. E aí você descansa correndo. Então não der para parar. Porque quando você para, você fica olhando para gente inútil. Para gente sem futuro. Então não para. Certo? Outra coisa. Seleciona as pessoas que você está perto. Rápido. E eu vou falar para você hoje, para você identificar logo umas 5 pessoas que estão do seu lado, que são inúteis. Que não agrega nada a você. Afaste logo dessas 5 pessoas. Você vai pegar uma canetinha e bota o nome aí que você sabe. Viu? 5 pessoas, anota logo. Para você descontaminar logo esse corpo seu de gente ruim. 5, bota logo aí, que você consegue. Viu? Bora fazer uma mentalização aqui. Beleza? Já tá finalizando, eu tenho que ir pra academia agora. Vou fazer o meu cardiozinho. Então vamos lá. Bota esse celular teu num lugar aí. Ixi. Coloca esse celular no lugar. Ouve só minha voz. O que eu peço pra você, toda vez que você tá aqui? Faz o que eu tô te pedindo. Porque se eu tô te pedindo é porque eu já fiz. Então você não quer o resultado do negócio? Pronto. Por que eu peço pra você fechar os olhos? Simplesmente porque para você fazer uma viagem mesmo. É uma viagem. Por que eu peço para você respirar? É para você ficar concentrado em você mesmo.
para você baixar o fluxo, a ansiedade, e aí você relaxar. Aí nesse momento você tem uma ativação dentro de você. Você está no comando do negócio. Então fecha teus olhos agora. E entenda que é um processo que é seu. E você precisa dominar essa máquina. Essa máquina é dominada por comando. E aí você só ouve o que eu estou falando. E você mesmo dá o comando para a máquina. Fecha os olhos agora. E eu vou pedir para você respirar 3 vezes. Puxa pelo teu nariz e solta pela boca. 3 vezes. Vai. Puxa bem forte. Vai. 3ª vez. E eu falo assim: Pai, a ti rendo graças, pois o Senhor é bom e sempre me ouve. A sua graça, a sua misericórdia e o seu amor infinito. Pai, gratidão. Gratidão. Gratidão por acessar esse amor. Gratidão por ser ilimitado no que o Senhor entrega. Gratidão, Pai, por viver esse dia de hoje, por essa oportunidade de fazer algo maior. Então é nesse dia de hoje, Pai, que eu recebo e abro esse presente maravilhoso, que é esse sopro de vida. Então respira fundo. Então é nesse dia de hoje que você desembala o presente do Senhor. Isso aqui é a oportunidade de você fazer diferente. Então fala assim: hoje, abre a boca, fala assim: hoje eu vou fazer algo novo. Hoje. Então desembala esse presente. Pega esse presente e faz algo novo na tua vida. Respira fundo. Aí veja o tanto que é maravilhoso você dar o comando, você ter o resultado e você viver esse resultado, mesmo que seja um simples resultado agora, nesse momento agora. Olha só que conexão maravilhosa. Você, com você mesmo, dando o comando e tendo o resultado desse comando aí. E é isso que eu te entrego. Foi aquilo que ele me entregou. Foi a dominância, foi a posição sobre mim mesmo. Então dominar e multiplicar. Dominar essa máquina vai trazer multiplicação para o reino. Então domina essa máquina todos os dias. Então posicionado, dominando essa máquina, você entende de tanto que é maravilhoso viver nesse tempo aqui. Esse tempo aqui, esse presente momento. Então sente o resultado dessa máquina, e esse resultado é simplesmente pelo amor. Por você. Esse amor conectado ao amor dele, e você vivendo isso todos os dias, porque isso é uma fonte inesgotável de resultado. Então respira fundo. Sorri, porque é gostoso esse amor. Viva isso aí. E entenda que é um processo simples, que é um processo seu, dentro do projeto dele. Respira fundo. Sorri mesmo. Abre teus olhos. Esfrega a tua mão assim, ó. Porque essa energia é muito doida. Isso daqui sai queimando de dentro. Deixa queimar mesmo. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Gente, assim, ó. Só tem uma coisa que me faz realmente derrubar uma lágrima desses olhos. Sabe qual é? A presença do Deus. Só tem isso que me faz derramar lágrima. Sabe qual é? A presença dele. Só isso. E é maravilhoso viver isso, gente. Tá doido, viu? Só tem isso. Eu fico assim, eu sou um chorão na presença dele, sabia? Eu não tenho como, velho, eu não chorar. Eu choro todos os dias na presença dele. É maravilhoso viver isso. Eu falo para as pessoas que entendem que existe um processo para isso. Então, assim, é maravilhoso viver isso hoje. É muito maravilhoso. Então eu sou um chorão, sabe? Eu falo para as pessoas que eu choro mesmo. Eu choro todos os dias, mas eu só choro na presença dele. E é maravilhoso viver isso. Fora disso, eu sou um leão. Eu sou um leão. Então eu tenho uma violência dentro de mim. Eu tenho sim. Mas na presença dele, eu não tem como eu não acessar dessa forma não, porque é maravilhoso viver isso aqui. E eu não tenho nenhum tipo de vergonha de te falar isso.
Sabe por quê? Porque isso se chama-se resultado dentro do reino. Isso é maravilhoso viver isso. Então você não precisa de coisas extraordinárias. Você precisa do simples. Muitas vezes você fica buscando um negócio muito doido. Não é louco o negócio. É simples. Simples o negócio. Viu? Você vai entender isso. Vamos comigo aí nesses dias. E você vai entender isso daí. Vai entender. Beleza? Um abraço aí para cada um de vocês. Que vocês tenham um bom dia. Viu? Deus é maravilhoso no processo. E Rayane, bom dia. A Silvia tá aí também, bom dia. E vamos juntos nessa. Tchau, tchau. Um abraço a vocês. Tamo juntos.